Sombrionauta apresenta Encanto Excelente, BPDP, Inferno na Terra, Rússia, quadrinho 2011-2012. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Eu adoro como soviéticos e russos correlatos são apresentados nos quadrinhos estadunidenses. De modo geral, reflete como eles temiam o pensamento comunista soviético, apesar de alguns exageros. Quando falo de exageros, estou pensando em como geralmente o povo russo é retratado como insensível e cruel na cultura pop. Parecem pessoas que são desprovidas de qualquer forma de compaixão e de empatia para com outros seres humanos, e que em verdade não passavam de gente sempre à espera de um novo czar, seja ele Nicolau II, 1868-1918, ou Joseph Stalin, 1878-1953. Porque há no pensamento estadunidense uma tendência a se ver ainda como duplos dos soviéticos, tanto que há um medo bem difundido neles da existência do chamado Estado Profundo, em sua burocracia, que em verdade é o clássico medo capitalista da intervenção do Estado sobre a economia contra seus interesses mais imediatos. Assim, na construção dos agentes soviéticos ou russos, sempre aparece a noção que eles são educados, corteses, bem-intencionados e completamente impiedosos. Resumindo, são burocratas armados, incentivados e com poder de fato para mudar o mundo. Mas esse tipo de gente está em todas as nações. Nos Estados Unidos da América seriam corporificados na figura de J. Edgar Hoover, 1895-1972, que renegou sua própria sexualidade em prol de seus ideais. Pois é, ninguém confia em quem coloca o pensamento coletivo à frente de seus desejos pessoais. E ainda menos naqueles que têm prazer quase epicurista em fazer isso. Aqui, em uma das minhas séries favoritas de quadrinhos que odeiam comunistas, temos a apresentação de um personagem que encarna, apesar de morto, as descrições acima, Iosif Nitchako. Os quadrinhos do Hellboy são uma das melhores coisas da cultura pop, porque propõem algo que está cada vez mais raro nas histórias em quadrinhos: narrar histórias. Porque grande parte do mercado de quadrinhos, à medida que ele está se tornando cada vez mais local do fetiche, tanto no sentido marxista quanto no psicológico, menos temos narrativas divertidas que não tenham como objeto direto o culto aos personagens. A meu ver, efeito direto das ações de Rob Liefeld, 1967. Hoje, as histórias em quadrinhos de super-heróis vendem mais por usar o recurso da splash page, quadros de página inteira, apelativos do que o conteúdo em si mesmo. Assim sendo, vemos grandes capas e pôsteres com gags e chamadas que só atraem a quem já está no meio dos quadrinhos, mais por curiosidade típica de quem gosta de memes ou xistes, do que por ter o prazer de alguns minutos de cartaz sem grande compromisso. Como dizia um ex-amigo, não preciso ler coisas que mudem a minha vida e minhas concepções o tempo todo. Em última análise, estou fazendo aqui uma defesa do escapismo. Nem tudo precisa ser tão sério e tão comprometido o tempo todo, senão entramos em síncope. Porém, esse escapismo deve ser bem construído, pois é esse tipo de coisa que mantém a indústria dos quadrinhos e a cultura pop funcionando em larga escala. Perceber isso é que nos faz perceber como temos sofrido esse efeito sensacionalista nas chamadas de nossas produções, mas como produtos a serem consumidos a longo prazo, fingindo certa profundidade, quando na verdade apenas são enfadonhos e com ego inflado. Em certa medida eu achava que Dark, série 2017-2020, era isso. Logo, roteiros que visam esse tipo de estética escapista saudável devem ter sentido, devem apresentar os personagens e conseguir fechá-los nos próprios. Devem saber também instigar a curiosidade sem se mostrarem pedante. Arquivo X, 1993-2018, em suas primeiras temporadas conseguia criar essa esfera em que os personagens apareciam nos episódios, entendíamos as suas funções, terminavam as suas participações e posteriormente apareciam em outros, o que produzia a longo prazo o que ficou convencionado chamar de mitologia. Ou seja, no decorrer da série existia uma história implícita que era eventualmente contada em fragmentos no decorrer dos episódios fechados. Essa história em quadrinhos que resenho segue o procedimento acima. Aqui temos as aventuras que são mais desventuras dos outros membros do PPDP, Bureau de Pesquisas e Defesa Paranormal, uma espécie de FBI, Federal Bureau of Investigation ou Departamento Federal de Investigação 1908, fictício para seres sobrenaturais. A graça dessas narrativas, assim como todas do Hellboy, é que os protagonistas são o que menos importam, sendo que eles são mais ganchos para que se possam ser discutidos diversos temas,
desde nacionalidade, irmandade, política ou burocracia. A Turma da Mônica, 1959, em certa medida faz isso também e ainda cria sua própria mitologia, que ela mesma discute a La Bertolt Brecht, 1898-1956. Nesse arco em particular, o chamado Inferno na Terra, 2011-2012, tem um run chamado Rússia, setembro de 2011, janeiro de 2012, em que somos apresentados ao acima citado Iosif Nichaiko, os agentes do BPDP, Johann Kraus, e a doutora em História especializada em folclore, Kate Corrigan. Depois pergunto porque eu gosto dessas histórias. Estão apoiando a sua contraparte russa, o Serviço de Ciências Especiais, CERSI, fundado em 1946. Logo é uma agência soviética que ainda teria mantido seu poderio mesmo com a queda do regime socialista. Ali eles conhecem o gentil, educado, inteligente e cruel diretor Iosif Nichaiko, que insiste em ser chamado apenas de Iosif, um estranho zumbi mantido por um traje de contenção e que ressuscitou após uma missão para a organização e que foi promovido a seu líder. Iosif, acho melhor respeitar o pedido do Cabra. Demonstra que admira os trabalhos de Corrigan, que lamenta que ela esteja em campo porque devido a isso ela tem produzido menos trabalhos acadêmicos. Cara, precisamos de um zumbi desse urgentemente na CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 1951. Dali se deduz que ele é de certa forma mesmo um zumbi da era soviética, um homem comum que depois de servir o Politburo e de sua subsequente morte durante essa prestação de serviço, renasceu mais inteligente e ambicioso. Resumindo, ao se tornar burocrata soldado soviético, ele se tornou muito mais sofisticado no decorrer do tempo. A graça toda da narrativa e seu charme é justamente o quanto Iosif é charmoso e educado, porém letal. Em dado momento ele executa um prisioneiro de maneira impiedosa e ainda consegue que concordemos com ele. Em outro, ele critica ferozmente seus funcionários porque eles estão mais preocupados em falar mal dele do que realizar seu serviço. Quando posteriormente ele executa uma chacina, tendemos ainda a simpatizar com ele. Em nenhum momento Iosif transmite que está com raiva desnecessária e não tem necessidade de levantar sua voz constantemente, porque todos sabem que ele não precisa disso para ser completamente apavorante. Sempre tenha medo de gente que é mortífera e cortês, pois essa gentileza não é resultado da servidão e sim de autocontrole. Desconfiança metodológica e cortesia profissional é que criam grandes burocratas. Por tudo isso, a narrativa parece o tempo todo fazer um retrato brutal, mas estranhamente assombroso do que os quadrinhos de super-heróis julgam ser burocratas de origem soviética. Admiradores da excelência profissional. Gostaria de ser um terror assim. Seria melhor para os cientistas desse e de todos os países. Finalmente, gosto como esse quadrinho representa sempre boas opiniões sobre as culturas não estadunidenses, sobre como o folclore em verdade é cultura e que, embora peque por ser policialesco em dados momentos, é uma ótima produção de aventura. Isso porque seu criador, Mac Mignola, 1960, assim como Guilherme Del Toro, 1964, entenderam bem que, em verdade, as produções de terror e horror estadunidenses são apenas reflexões sobre a cultura de outros povos confrontados com o pensamento vigente na indústria de entretenimento hollywoodiana ou não. Quando se mantém a tensão entre essas culturas, temos entretenimento de primeira linha que não busca ser raso nem pedante, apenas curioso e fascinante, elementos fundamentais para a cartaz. Wednesday, primeira temporada da série 2022, perdeu essa habilidade, assim como essa nova versão fílmica do Hellboy. Porque nosso amigo, o Irmão Sistema, não gosta de apostar mais no futuro, preferindo reciclar velhas narrativas por uma questão muito simples. Vai que elas inspiram um novo Iosif Nichaiko. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.